Num diazinho frio como hoje, quando você entra nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, qualquer outro lugar, não sei qual que é a rede social que você mais usa, é interessante que você vê as pessoas postando assim sobre ter ido à academia, ter conseguido acordar cedo mesmo com o frio, ter vencido o frio, né? A gente até comentou lá no treino de jiu-jitsu hoje que se a gente perde para o frio, nós vamos conseguir ganhar de quem, né? Se a gente tá perdendo pro frio, de quem que nós vamos conseguir ganhar? Esse pensamento, ele tá muito ligado a uma vida da alta performance, né? Hoje o que mais tem na internet, pessoas falando e comentando, é sobre essa questão da gente viver em alta performance. Buscar estar crescendo, buscar estar evoluindo o tempo todo. E eu queria trazer uma reflexão sobre essa era da alta performance, sobre até que ponto é saudável esse autodesenvolvimento, essa alta performance que a gente quer atingir. Porque ao mesmo tempo que a gente vive na era da alta performance, a gente vive na era do burnout, na era da depressão, da ansiedade, de alguns distúrbios psicológicos que talvez seja pela cobrança dessa tão desejada alta performance, desse tão desejado autodesenvolvimento, de sempre estar evoluindo, sendo melhor 1% todo dia. Então, vivemos na era da alta performance. A gente tem aí quantos livros de autoajuda, e eu não estou aqui para criticá-los, porque eu leio muito deles, já li muitos e continuo lendo e vou continuar lendo. Eles são muito bons. Livros de autoajuda que nos ajudam a ter uma rotina melhor, a cuidar melhor do nosso corpo, a cuidar melhor até mesmo da nossa mente, a ter um crescimento, uma evolução como pessoa. Existem muitos livros nesse sentido. E além disso, existem diversos gurus, vamos colocar assim, ou influenciadores na internet, que vão nos ajudar a isso, a melhorar, a atingir essa alta performance. Todos dizendo como ser mais disciplinado, mais rico, mais saudável, mais alguma coisa. Todos estão dizendo para nós sermos algo a mais do que somos. Não viver uma vida medíocre, que ser medíocre é ser a média, e a média não é bom. Você já deve ter escutado isso. Já escutou? Comenta aqui se você já escutou alguma vez isso. Só que existe uma contrapartida disso, que tá na Bíblia. Porque lá em Mateus, capítulo 16, versículo 26, vai dizer assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Você já fez essa pergunta? Você já leu esse texto e fez essa pergunta? Porque o que Jesus está perguntando para nós, ele é diferente desse meio da alta performance. Será que vale a pena conquistar o mundo inteiro? Vale a pena ser super disciplinado, acordar todo dia num horário bom e cuidar do corpo e toda essa alta disciplina que às vezes, esse autodesenvolvimento, essa alta performance que às vezes é imputada em nós, será que vale a pena se a gente perder a nossa alma? Se a gente não estiver no caminho certo? É como eu ser muito bom no caminho, mas estou indo pro destino errado. Eu sei chegar muito rápido, mas eu não sei qual é o destino. Essa é a reflexão que eu quero trazer para nós hoje. Vivemos na era da obsessão pelo eu ideal. Já viu esse eu ideal? Todo mundo quer ser uma melhor versão de si mesmo. Mais produtivo, mais focado, mais saudável, mais rico, mais admirado. Mas a grande pergunta é, nós estamos crescendo como ser humano ou estamos somente inflando o nosso ego? Estamos somente querendo algo pra nós mesmos? Literalmente, acho que a palavra ideal aqui é inflando nosso ego. Essa evolução que a gente tá buscando, ela é uma evolução com propósito ou somente uma vaidade? Algo pra nós mesmos, centrado em nós mesmos? Acho que isso é a reflexão que eu quero trazer hoje para nós aqui no canal. Então, essa conversa que eu quero ter aqui hoje, ela é muito para as pessoas que estão cansado, talvez, de se desenvolver e ainda assim sente que tem um vazio, que parece que independente de quanto esforço você empregue nesse autodesenvolvimento, nessa alta performance, ainda existe um vazio. Parece que nunca chega a lugar nenhum. Pra quem já tá tentando crescer, mas sente que falta algo. Porque estou vivendo talvez isso. Por muito tempo eu tenho buscado evoluir, lendo muito, buscando ser uma pessoa melhor e ser mais disciplinado, ser mais produtivo, ser mais focado. Só que chega um momento que você fala, cara, pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Então tem 3 pontos principais que eu anotei aqui, que eu quero conversar sobre esse autodesenvolvimento, essa alta performance que parece que o mundo está imputando para nós. O ponto número 1 é: autoajuda melhora o comportamento, mas não transforma o coração. Cara, isso aqui pega muito.
Talvez a autoajuda, ela vai fazer você acordar 5 horas da manhã, vai fazer você ler 30, 40, 50 livros por ano, vai fazer você ler as 10 páginas por dia, vai fazer você ir pra academia, fazer uma musculação, fazer um jiu-jitsu, fazer uma luta, fazer algum tipo de exercício físico, todo dia, 1 hora pelo menos de exercício físico. Tem as regrinhas, né, que a gente vai seguindo pra ter uma vida em alta performance, ter o tempo de trabalho, ser focado no trabalho, ser produtivo. Talvez ela vai mudar isso. Mas isso são apenas comportamentos. Isso não influencia o nosso coração. Isso não muda o nosso coração. Então esse autodesenvolvimento, essa autoajuda que a gente tem procurado, talvez ela não esteja mexendo no nosso coração. E esse vazio que a gente passa a sentir depois, ele tá muito mais ligado ao coração do que ao comportamento que a gente precisa viver. E daí a Bíblia, né, o cristianismo, ele vai falar que o que a gente precisa não é uma evolução, não é um crescimento, mas sim é um nascer de novo. Para que a gente possa ter uma mudança no coração, não basta mudar comportamentos. Nós precisamos nascer de novo. Só existe essa forma da gente ter uma mudança, uma transformação no coração, e não somente uma mudança de comportamento. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim, ó: "E lhes darei um coração novo, e porei dentro dele um espírito novo. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne." Percebe que esse versículo, ele é um divisor de águas aqui. Porque Deus, ele não tá preocupado ele não tá interessado, não tá preocupado em melhorar aquilo que somos. Porque a grande verdade é o que somos está corrompido, o que somos está errado. E ele não tá preocupado em melhorar isso. Ele tá preocupado em substituir, em dar um coração novo. Tem aquela música antiga, se você cresceu na igreja, talvez, você possa conhecer, que diz: "Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus." Comenta aqui se você conhece essa letra dessa música. Se você conhece, provavelmente ou você cresceu na igreja ou a idade tá batendo a porta, tá? Então comenta aqui se você conhece. Então Jesus, ele não tá preocupado, Deus não tá preocupado em melhorar o seu coração, melhorar o que é corrompido, o seu ser corrompido. Ele tá preocupado em substituir, tirar esse coração de pedra, que fala até o versículo, né? O versículo fala: "Tirarei deles o coração de pedra", um coração endurecido, um coração que tá muitas vezes mais tendencioso para o mal, para as coisas erradas do que para as coisas boas, e substituirei, colocarei um coração novo, um coração, algo vivo dentro de nós. Percebe? Isso, a gente tem que prestar atenção nisso, porque Deus não está interessado em melhorar apenas o nosso comportamento. Ele está interessado em dar um coração novo. Você pode mudar hábitos, criar rotinas, controlar suas reações, suas emoções, ser, assim, produtivo ao máximo, mas se o coração continuar o mesmo, endurecido, egoísta, vazio, inclinado para o mal, a única coisa que vai estar acontecendo é que você só está melhorando aquilo que é ruim. Você está potencializando aquilo que é ruim. Então, antes de pensar numa alta performance, e o título desse vídeo, né, o começo de tudo é desenvolvimento pessoal sem espiritualidade é vaidade. Antes de você ir atrás desse desenvolvimento pessoal, nós temos que estar preocupados em melhorar o nosso coração. Aquilo que realmente importa, o nosso coração. Então, não adianta. Deus, ele não está interessado em melhorar aquilo que é corrompido. Ele está interessado em substituir, colocar um coração novo. Se você já assistiu aquele filme Show de Truman, não sei se vocês já assistiram, fala aqui pra mim se vocês já assistiram ou não. É interessante porque, se você não assistiu, não é um spoiler isso aqui, porque o filme, sei lá de quando é, meio antigo esse filme, então não é um spoiler, mas basicamente é uma criança que ela foi separada pra viver num reality show. Então imagina lá o reality show BBB, diversos outros reality show que a gente tem aqui no Brasil. Pensa que essa criança nasceu diante das câmeras e ela vive dentro do reality show, mas ele não sabe que tá dentro desse reality show. E a vida de Truman, né, que é o personagem principal, é perfeita. Tudo dá certo, ele vai trabalhar, ele é produtivo, ele é promovido no trabalho. É uma vida perfeita, ele tem a esposa dele é a mulher perfeita, que entende tudo, acontece tudo. Assim, é uma vida perfeita. Só que ele vive essa vida perfeita e ele percebe que falta algo. Algo dentro dele sempre fica incomodado, dizendo: tá estranho, tem algo errado, tem algo que não está certo nisso aqui. E a reflexão que tem desse filme, que pra mim encaixa muito bem com isso, é porque o externo, que é o comportamento, estava tudo certo, tudo acontecendo como deveria acontecer. Mas o interno, que é o coração, existia algo errado, existia uma luz vermelha, algo que dizia pra ele: não, tem algo, tá errado, tá faltando alguma coisa, existia um vazio dentro dele. E ele passa o filme tentando resolver esse vazio, resolver esse problema que tem interno.
O externo pode parecer tudo certo. Você tá com um comportamento certo, você está sendo produtivo, você está evoluindo, você está lendo, você está indo pra academia, você está sendo tudo perfeito. O externo tá tudo certo, mas o interno tá vazio, tá sem conteúdo. O coração não está restaurado. O coração não foi substituído por um coração novo. Isso é quando a gente pensa na autoajuda, na auto-performance, sem o espírito, sem espiritualidade. Sem entender que Deus, ele não está preocupado em melhorar aquilo que é corrompido. Ele está preocupado em dar um coração novo. Não, a alta performance por si só, sozinha, é vaidade, é maquiagem, é só para aparecer, é para o ego, é só para isso. A alta performance tem que vir junto com uma espiritualidade, entendendo sobre um coração novo, entendendo aquilo que Cristo quer que a gente viva e não apenas o que a gente quer viver. O ponto 2 que eu coloquei aqui pra gente conversar, e aqui já abro um disclaimer, já abro um parênteses enorme, porque eu coloquei o ponto 2 com o título Quando o coach substitui a cruz. E eu não tô aqui pra falar mal da profissão coach, muito pelo contrário, eu já fiz processo de coach, acho que assim é um trabalho essencial. A maioria das pessoas deveriam passar por um processo de coach, ajuda muito, muito mesmo, nessa parte de comportamento, de produtividade. Então o coach, ele tem os seus méritos. Ele te dá um autoconhecimento, ele te dá uma clareza, ele realmente te ajuda a ter mais produtividade, a elaborar melhor suas metas. Tem muito mérito nesse trabalho de coach. Eu não estou aqui para julgar esse trabalho, mas o problema que eu vejo, e também não vou generalizar, falar que todos os coaches são dessa forma, mas talvez a grande maioria, o problema do processo de coach é que ele é centrado em você, ele é centrado no ser humano, ele é centrado em mim. Então, assim, se eu quero buscar tal coisa, eu estabeleci tal meta, eu preciso começar a fazer, a seguir certos passos para alcançar essa meta. Ele é focado no eu. É dessa forma que um processo de coach funciona. Ponto de partida, o meio e o fim é o eu. É a pessoa que está passando por aquele processo. Enquanto Cristo, ao contrário de tudo isso, ele nos chama para sair do centro. Cristo vai falar, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, saia do centro, coloque Cristo no centro. Então a Bíblia, ela vem na contramão disso. Só que isso dói, isso é difícil, porque exige muita renúncia, quebrantamento, rendição, exige muito que a gente realmente se desprenda de si mesmo, que a gente pegue nosso ego e esmague e bote no fundo, enterre no fundo do mar e esqueça nosso ego, porque a gente precisa esquecer de si mesmo para poder seguir dessa forma. Então, o autodesenvolvimento, a alta performance correta é esquecendo de si mesmo, é tirando o eu do centro. Mateus 16:24, que diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Não é sobre se encontrar, é sobre se render. É sobre se render a ele, a um ideal, de fato. Não é o eu ideal, é Cristo ideal e eu corro em direção a ele. Esse é o verdadeiro autodesenvolvimento, que não é um autodesenvolvimento vazio, olhando só para si mesmo. Então, o problema é quando essa jornada de desenvolvimento começa e termina em si mesmo. Descubra o seu propósito. Você já deve ter ouvido essa frase. Se você jogar aqui no YouTube, acho que descubra seu propósito, deve ter 1 trilhão de vídeos falando sobre descubra seu propósito. Encontre sua essência. Realize os seus sonhos. Percebe que tudo tá com o eu no centro? E talvez eu não quero ser o contrário de tudo isso. Cara, é importante. Você tem que viver a sua vida, você tem que buscar isso, mas não pode buscar só isso. O problema está que nós estamos esquecendo a espiritualidade e buscando só o autodesenvolvimento, só a alta performance. Percebe? Faz sentido? Faz sentido pra você? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo trazer pra reflexão aqui? Você pode buscar uma alta performance, você pode e deve buscar um autodesenvolvimento, mas não pode se limitar a isso. Não pode ser só isso. Precisa ter algo a mais. Precisa ter a espiritualidade andando junto. Todas essas frases parecem nobres, mas carregam um risco. Trocar a cruz pela autoafirmação. Colocar o ego no trono e chamar isso de propósito. Colocar a si no trono e chamar isso de propósito. Porque quando eu atingir tal estatura, tal posição, aí eu vou estar cumprindo meu propósito. Cara, é muito estranho. Cristo, Deus, não nos chamou para se descobrir. Ele chamou para se negar. Ele falou, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Faz sentido para você? Faz sentido? Não é sobre encontrar mais de você. É sobre morrer para você, para que ele viva em você. Olha essa frase, vou ler de novo. Presta atenção, presta atenção. Não é sobre encontrar mais de você. É sobre morrer para você. Para que ele viva em você, para que ele viva em você. Não é procurar a si mesmo, não é colocar o eu no centro, é colocar Cristo no centro, para que ele viva em mim. Percebe isso? Paulo, ele
ele consegue falar isso, ele viveu de uma forma que ele conseguiu chegar em certo ponto que ele falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Imagine você chegar no ponto de isso sim é uma alta performance, você chega nesse ponto, você vive numa alta performance tão grande, tanto fisicamente, naturalmente, quanto espiritualmente, que você fala aí, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Percebe como essa é a verdadeira alta performance? É isso que nós temos que buscar. Em Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22, você vai encontrar a história do jovem rico. Não sei se você já escutou essa história alguma vez, mas basicamente é um jovem onde ele era... Depois leia lá Marcos, do capítulo 10, versículo 17 a 22. Era um jovem que ele, assim, era super disciplinado, super religioso, bem-sucedido, cheio de potencial. Talvez ele é você hoje. Você tá buscando uma alta performance, você consegue acordar cedo, você tem um bom corpo, você tá cuidando do teu corpo, então você tem um bom corpo, você se exercita, você come bem, você mantém uma rotina produtiva, você tá trabalhando com muita produtividade, você é o cara. Você é o cara. Só que ele chega, então pensa, ele sendo o cara, sendo tudo isso que a gente tá falando aqui, ele chega em Jesus com o seguinte questionamento: Jesus, o que mais eu tenho que fazer? Percebe que ele estando... Vamos abrir aqui, dar uma licença poética pra gente abrir mais esse pensamento aqui. Vamos imaginar o jovem rico como um cara perfeito em relação à alta performance. Ele é o ideal da alta performance. Ainda assim, ele chega em Jesus e fala: o que mais falta? Ou seja, Jesus, eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo religioso, eu estou sendo bem-sucedido, eu estou usando todo o meu potencial, mas eu sinto que ainda falta algo. O que mais falta? E Jesus olha pra ele com amor e diz: falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e siga-me. Porque a verdade é que, independente de quão alta performance o jovem rico tivesse, o que importava no final das contas é que ele seguisse a Jesus. Faz o seguinte, Jesus, em outras palavras, parafraseando aqui, ele fala assim: faz o seguinte, esquece tudo isso que você tá fazendo e siga-me, vem atrás de mim, que eu vou te mostrar a verdadeira alta performance. A alta performance que não é cheia de vaidade, cheia de ego. A alta performance que realmente importa. Quando morremos para si mesmo, Cristo vive em nós. A resposta de Jesus não foi uma técnica de alta performance, foi um chamado à renúncia. Renuncia a tudo isso, esqueça tudo isso e siga-me. Venha atrás de mim, que eu vou te mostrar o caminho. Muitos hoje estão como esse jovem. Muitos de nós estamos vivendo talvez como esse jovem. Nós queremos crescer, mas não queremos carregar a cruz. Nós queremos crescer, mas não queremos carregar a cruz. Não queremos passar pela dificuldade. Nós queremos mais, talvez até mesmo de Deus. Nós queremos mais de Deus. Nós lemos a Bíblia todo dia. Nós estamos cumprindo com um monte de ritos, só que nós não estamos abrindo mão de nós mesmos. Nós não estamos negando a si mesmo para poder encontrar a Deus. Será que nós estamos buscando esse autodesenvolvimento? Tá fazendo sentido para você? Até aqui? Conta aqui pra mim se você tá buscando talvez esse autodesenvolvimento ou o que isso tá fazendo você refletir, pra eu saber que realmente tá fazendo sentido pra você. E o ponto 3, pra gente ir pro final desse vídeo aqui, que eu acho que talvez seja o mais importante. Então, se você veio até aqui, presta atenção nesse ponto 3, que eu acho que talvez seja o mais importante. Nós estamos buscando um crescimento, nós estamos buscando um autodesenvolvimento, nós estamos buscando uma alta performance pra quê? Coloque essa pergunta no final. Cara, eu quero uma alta performance, eu quero ser produtivo, eu quero melhorar, não sei o quê. Pra quê? E uma segunda pergunta, baseado em quem? Essa segunda pergunta talvez seja até mais importante que a primeira. Primeiro, pra que eu quero um crescimento? Pra que eu quero uma alta performance? Pra que eu quero um autodesenvolvimento? E baseado em quem? Porque se você tá buscando crescer, é porque você tá olhando alguém que está num nível maior que o seu e quer chegar nesse nível que ele está. Agora, quem é essa pessoa que você está olhando e que você quer chegar nesse nível? Baseado em quem você quer crescer? Isso é muito importante você refletir. Baseado em quem? Existe uma obsessão hoje por ser a melhor versão de si mesmo. Eu quero ser minha melhor versão. Mas baseado em quem? Em quem você está se comparando para dizer que hoje a versão que você está vivendo não é a melhor versão? Porque você só pode dizer que a melhor que o que você está vivendo hoje não é a melhor versão a partir do momento que você compara com uma pessoa que, teoricamente, tá vivendo uma melhor versão que a tua. Percebe isso? Então, baseado em quem? Qual é o modelo? Se a tua referência é uma pessoa, ou é o próprio eu só quero ser um melhor 1% a cada dia, e você é aquele ser que ainda está corrompido, instável, limitado, que realmente não... que tem intenções para o mal sempre, não adianta você ser melhor 1% todo dia. No que isso vai dar? Onde vai te levar? Você só vai melhorar algo ruim? Baseado em quem? Precisa ter uma base, precisa ter um fundamento. Aquele a qual é o ideal, a qual você vai buscar. Precisa existir essa pessoa. O verdadeiro crescimento não é pra glória própria, é pra glória de Deus. E o verdadeiro modelo não é um ideal do Instagram, do YouTube, não sou eu, talvez não seja as pessoas que estão ao meu redor, que estão ao seu redor. Não é ninguém dessas pessoas. Só existe
um ideal, só existe um cara que foi a melhor versão, que é Jesus. Ele é a melhor versão de toda a humanidade. Ele deveria ser o nosso alvo e nós deveríamos prosseguir para esse alvo, percebe? Gálatas 6:3 diz: pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Olha só isso aqui. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então essa alta performance que você tá buscando, ser melhor 1% todo dia, você só tá se enganando. Perceba isso. O mundo está dizendo, seja a sua melhor versão. Mas a Bíblia, Deus tá falando assim pra você, a melhor versão baseada em quem? E pra glorificar o quê? Tem um referencial que realmente faça sentido. Porque senão, no final das contas, a gente pode estar crescendo, mas numa direção errada. Evoluindo para algo errado. Evoluindo para algo ruim. Imagine você passar uma vida evoluindo 1% todo dia e quando você chega no final dessa vida, você entende que você evoluiu 1% todo dia para algo ruim, para algo que não era bom. E você chega lá no final da vida com o mesmo vazio. Lá em Gênesis 11 tem a história da Torre de Babel, que eu acho muito interessante, porque a galera lá da Torre de Babel, eles estavam se desenvolvendo, né? Então, era o início da civilização, eles estavam querendo criar uma cidade, eles falaram, vamos construir uma torre nessa cidade. Existia muita tecnologia envolvida, não a tecnologia como a gente conhece hoje, mas eles criaram muitas coisas, eles já faziam tijolos, eles faziam betume para colar os tijolos, eles estavam à frente do seu tempo. E eles estavam em evolução constante. Só que existia um propósito errado. Se você olhar com um olho cru, você fala assim, cara, tá tudo certo, eles estão evoluindo, eles estão crescendo, eles estão tendo uma alta performance, eles estão buscando algo a mais, eles estão buscando até mesmo alcançar o céu, mas da forma errada, com o propósito errado, do jeito errado. E Deus vem e fala, cara, não é dessa forma, não é assim, não é com a força do próprio braço que você vai atingir essa alta performance que você tanto quer. E daí Deus separa eles e aquele projeto deixa de existir. Hoje muitos estão fazendo da mesma forma, construindo uma vida de sucesso, com todos os tijolos no lugar, mas sem o fundamento, sem a direção divina, e não para glorificar a Deus, mas para glorificar o seu ego, para mostrar que são alguma coisa, pra gente mostrar que é produtivo. Talvez postar no Instagram dizendo que, nossa, como eu acordo cedo, como eu leio livros, como eu sou bom na academia, como eu, sei lá, sempre no eu, e deixando Cristo de lado, não botando Cristo no centro. Então, pra gente finalizar esse vídeo, espero que tenha feito sentido de alguma forma pra você. Comenta aqui se fez sentido pra você alguma coisa desse vídeo. Comenta também se não fez sentido, se você não discorda de tudo que eu falei. Comenta aqui, não tem problema. Estamos aqui para um canal aberto pra gente trocar essa ideia. Mas o que nós precisamos refletir é que essa alta performance que a gente está buscando está baseada em quê? E é para quê? Ela é só a expressão do nosso ego, da centralização do nosso eu, ou realmente algo que a gente quer colocar o Cristo no centro e glorificar a Ele? Eu oro para que realmente a gente possa colocar Cristo no centro. Que essa alta performance não seja algo vazio, não seja algo que não vai levar a lugar nenhum, mas seja algo que vai nos levar mais próximo de Cristo, mais próximo de Deus. Amém? Curte esse vídeo se você gostou, compartilha com os teus amigos, compartilha com as pessoas que você acredita que precisam ouvir essa reflexão. E é isso aí, se inscreve no canal, tem vídeo aqui toda semana com reflexões mais aleatórias possíveis, reflexões que estão na minha cabeça, que eu fico matutando, e daí eu escrevo alguma coisinha e trago pra vocês aqui. E comenta aqui se você concorda, não concorda, pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, beleza? Valeu, até a próxima!